De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia. A única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Aliás, a gente tem a nossa parceria aqui numa campanha de educação em saúde bucal, junto com a Oral Sim, que diariamente nós trazemos aí a sua resposta. A sua pergunta, na verdade, né, tem uma resposta através do nosso parceiro, Dr. Marcelo Rodrigues, que é diretor da nossa querida Oral Sim. Daqui a pouco a gente vai ter a participação dele aqui no Conexão, então você fica ligado aí. A gente está falando hoje aqui sobre as intervenções precoces no sofrimento na infância e na adolescência com a doutora Paula Petersen de Carvalho, ela que é médica psiquiatra do Hospital Espírita de Marília e está aqui falando para a gente, inclusive lembrando do ciclo de debates que acontece nesse final de semana, sua segunda edição, são 4 módulos, né? Esse é o segundo módulo. E aliás, deixa eu até aproveitar, a pergunta é, quem não participou do primeiro, pode participar desse segundo, doutora? Sim, os eventos são independentes e claro que assistir todos fica muito interessante, mas inclusive em termos de para quem se interessa, se preocupa com certificados, nós colocamos assim a importância de comparecer em pelo menos 75% dos eventos, e isso dariam 3 encontros, né? Então ainda dá tempo de fazer completo, sim, vamos dizer. Dá, e cada evento de forma, ele é independente e é enriquecedor de qualquer forma, né? E a inscrição pode ser feita pelo site, lá, como é que é? Isso, pelo site do Hospital Espírita, fica melhor, porque aí a gente se organiza, né, para receber as pessoas, providenciar tudo que precisa. Então, a inscrição pelo site do Hospital Espírita e também, caso a pessoa tenha alguma dificuldade, ela pode estar ligando no Hospital Espírita, que ela vai ter ajuda para efetivar essa inscrição. Legal. Bom, doutor, a gente foi para o intervalo, eu havia dito aqui essa questão do relacionamento superficial, tá? Você ia começar a dizer, eu costumo dizer uma coisa, diga lá. Eu estava dizendo que eu costumo dizer que existe um apetrecho doméstico que pode ser extremamente importante no auxílio do sofrimento acho que da criança, do adolescente, do casal. É um móvel chamado mesa. Mesa. Né? É um móvel antigo e que eu entendo que dentro da civilização humana ele viabiliza com que o ato, né, de alimentar-se, que é algo da subsistência de qualquer ser vivo, né, ele possa se transformar em algo ainda mais fecundo, mais propício e alimentar não só o corpo, mas a gente pode alimentar as relações, alimentar a alma. E quando a gente está junto, num processo, numa refeição, o que é muito difícil, às vezes hoje as famílias fazerem todas as refeições juntas. É verdade. Né? Mas algumas refeições que partilhamos, mas não aquela refeição onde as pessoas sentam e apenas utilizam os alimentos, assim, se alimentam e vão embora correndo. Mas alguma refeição, pelo menos algumas, durante a semana, não precisa ser todos os dias, porque às vezes também não é possível, mas que em algum momento daquela semana a gente possa sentar com calma, né? E compartilhar a gente, só o fato de estar ali, a conversa vai surgindo e aí a gente vai colocando e quando vê a gente está entendendo um pouco mais o universo um do outro. E essa é uma cultura que infelizmente foi se perdendo, né? Isso, pela praticidade, né? É que esse é o perigo. A gente vai avançando na direção da velocidade, a gente se comunica velozmente, a gente anda, né, se locomove de forma rápida, só que o pensamento muitas vezes não tem acompanhado toda essa evolução e a gente acaba fazendo rápido, mas pensando muito lentamente. E a gente acaba não percebendo as informações que estão aí presentes, muitas vezes sem palavras, no comportamento, na forma como as pessoas dizem as coisas ou não dizem, como elas reagem diante dos assuntos, e isso vai dando informação. Doutora, sabe um outro ponto também que eu já ouvi, inclusive, testemunhos de pais assim,
dizerem, quando a gente fala nessa questão, né, que você observou bem, perceber o filho, né, perceber as suas necessidades e tal, e isso implica em você ter atenção, né, a ele como um ser e você disse muito bem, não precisa passar o dia inteiro, porque a gente sabe que todo mundo tem compromissos, enfim. Mas aí a gente percebe assim que muitos pais acabam mimando, dando coisas, tentando compensar essa ausência com coisas, imaginando que isso vai deixar tudo bem, isso vai gerar alegria no coração do filho, que de repente pode estar entristecido e tal. Dizem que não fazem diferente porque tem medo da reação do jovem, né? Aí eu cheguei no ponto que eu ouvi e fiquei um dia preocupado ao ouvir um pai falar isso. Eu tenho medo, né, de dizer não para o meu filho, eu tenho medo de falar que isso não é para ele, eu tenho medo de ele ficar revoltado e fazer qualquer coisa. Essa foi a expressão que eu vi. Quer dizer, como é que lida com isso? Como é que um pai ter medo da reação do filho? E é claro que esse medo que ele diz, ele tem uma consequência que a gente tem discutido aqui, a questão do suicídio. Eu entendo que o medo, ele está ligado à culpa. Então, quando eu, na verdade, quando eu me sinto culpado por achar que eu estou dando menos do que eu deveria, e muitas vezes isso não é real, é uma fantasia que eu tenho de que alguém dá mais do que eu consigo, então eu fico com uma ideia de que quando eu limito um filho, e isso é real também, quando eu digo não a um filho, eu preciso ter coerência nesse não. E eu preciso oferecer para ele uma outra alternativa. É que essa outra alternativa, às vezes, vai me gerar também um trabalho. Porque aí eu falo, olha, você não vai ficar tanto tempo no tablet ou no celular ou no computador, mas aí eu também não me disponibilizo a oferecer algo que vai me tirar da minha zona de conforto, que vai me tirar do meu próprio celular ou daquele momento, né, de descanso. E eu entendo que, por exemplo, a gente está falando, né, do não fazer, do não permitir, mas assim, como é que nós estamos lidando com o não? Como é que nós estamos lidando com esse lugar de exemplo? Porque esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava dizendo, né, da preocupação que os filhos tinham com ela, e eu apontei como eu achava que ela foi feliz na educação dos filhos, porque então ela conseguiu trazer para o filho a ideia de que tem uma hora que vira, eu preciso aprender a cuidar. E como é que eu vou aprender a cuidar se eu não tive um exemplo de alguém que cuidou? E não é só cuidou da criança. O filho está vendo como é que você cuida dos seus pais, como você cuida das pessoas ao seu redor, como você cuida das suas coisas, como você cuida das suas relações. E é totalmente possível dizer não para um filho, desde que eu tenha coerência no que eu estou fazendo, né? Então, o exemplo, né, de como eu vou lidando também com os meus nãos, porque algumas pessoas elas paralisam frente aos nãos e não procuram outras alternativas. Então, quando você diz isso não pode e você explica por quê, mas viabiliza que esse filho possa buscar uma outra alternativa e pensar com ele uma outra forma, eu acho que se a gente não fizer isso fica muito difícil. Agora, eu acho interessante a gente poder ficar em situações, por exemplo, eu também sou uma pessoa que trabalho muito, como todo mundo, mas tem momentos que a gente às vezes não deveria abrir mão, né? Às vezes um pequeno trajeto de casa até a escola, mas é um momento muito enriquecido, assim, de experiência, se a gente tiver ouvidos para ouvir. Então, se a gente conseguir perceber, então, um diálogo que a criança está falando, ou que o adolescente contou, e aí às vezes você não tem como fazer nada frente àquele sofrimento apontado,
Mas o que acontece é que às vezes a gente não suporta ouvir que o filho está vivendo coisas que eu não tenho governabilidade. Que eu não imaginava também que ele pudesse viver, né? E que eu não vou poder fazer nada, né? Rapidinho a gente vai para o intervalo e eu volto para falar mais sobre esse assunto, porque agora nós vamos falar da nossa Oral Sim aqui no Conexão. Porque agora eu recebo aqui Dr. Marcelo Rodrigues, nosso grande parceiro da Oral Sim. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Marcos, você? Prazer em tê-lo aqui conosco mais uma vez. Doutor, aumentou muito a procura por implantes dentários, né? Como é que estão esses números? Olha, com certeza isso aumenta a cada ano. Nós temos observado essa busca. Você vê pelas nossas perguntas, né, dos pacientes, verdade, constantemente fazendo questionamentos para entender cada vez mais como funciona o tratamento. Mas anualmente são instalados aproximadamente 800 mil implantes no país. 800 mil? E qual a participação da Oral Sim nisso? Em média, 200 mil por ano. 200 mil. Doutor, isso capacita e traz assim um know-how fantástico. Com certeza, isso nos possibilita trabalhar diretamente com a indústria do implante. Nós temos cursos diretos na fábrica, temos ali o material de ponta chegando até nós com uma facilidade muito grande, porque nós trabalhamos com essa indústria em parceria. A indústria nacional responde por 90% do tratamento com implantes dentários já no Brasil. Então, ela é que fabrica e dá a condição da gente poder trazer isso para o nosso paciente de primeira mão, lançamentos, técnicas inovadoras, para que o tratamento ocorra com a maior tranquilidade possível. Que bom que a gente tem a Oral Sim em Marília. Anote aí, 99600-2707. Esse é um canal seu com a Oral Sim Implantes Dentários, onde a Oral Sim responde pelo WhatsApp, doutor Marcelo aqui pelo programa, enfim, 99600-2707. Doutor, muito obrigado, parabéns aí por esses números, hein? Eu que agradeço, são números muito vantajosos, mas um prazer enorme saber que as pessoas contam conosco e estão lá para realizar o tratamento. Até a próxima, doutor. Até a próxima.